professores, você que trabalha com a educação infantil, com as séries dos anos iniciais de alfabetização, do ensino fundamental, né? Eu estou estabelecendo um diálogo com você, partilhando com você não só as minhas experiências, mas também fazendo uma reflexão daquilo que angustia o nosso coração enquanto professor, enquanto professora. E eu estava falando com vocês sobre um desafio ao qual eu mesmo me propus e eu tive que enfrentar no primeiro ano que eu fui trabalhar na rede estadual de ensino, na rede pública de ensino. E assim, realmente foi um grande desafio diante de uma clientela completamente diferente daquela a qual eu estava acostumada a trabalhar. Mas quem conhece, você que tem costume, né, de ler a Bíblia, sabe como que Deus é. Ele nos prepara de uma forma totalmente inesperada para a gente enfrentar um determinado desafio. Do mesmo jeito que aconteceu com Moisés, que foi, né, educado pelo povo egípcio, para que ele entendesse e para que ele pudesse lutar contra os desafios que ele iria enfrentar na vida futura, do mesmo jeito que ele fez com que Davi fosse um pastor, para que ele pudesse pastorear as ovelhas enquanto rei, quando ele se tornasse rei, quando ele foi escolhido, ungido do Senhor. Deus faz isso conosco até hoje. E eu acredito muito que ele fez isso comigo. Por quê? Eu tinha uma sede, uma vontade de conhecer aqueles autores que eu conheci na minha graduação. E principalmente os livros, ou os textos que os meus professores indicavam para ler, eu lia, mas eu tinha vontade de conhecê-los. Até que um dia, a minha a orientadora da faculdade onde eu estudava, ela reuniu assim, um grupo de pessoas que quisesse ir a um seminário, não é? Em Belo Horizonte, que eu moro no interior de Minas Gerais. Para você que não é daqui, de Minas Gerais, né, que eu tenho, graças a Deus eu tenho, né? Você que mora em outras regiões do nosso país, eu moro aqui no interior das Minas Gerais, que fica divisa com o Espírito Santo. Minha cidade onde eu moro é Manhuaçu. É um município, uma cidade que fica a cerca de 300 quilômetros da capital mineira. Então, veja bem, assim, ela perguntou, né, das estudantes quem gostaria de participar desse seminário. E, gente, aquilo ali cresceu na minha cabeça. Eu não tinha condições financeiras de ir. Por quê? Porque só da faculdade, na época, eu pagava o quê? Na época eu pagava uns R$200 e ganhava isso. Mas, o que aconteceu? Eu sei que eu artesanei a vida do meu marido, dos meus filhos, que na época estudavam também, todo mundo estava fazendo graduação. Aliás, o meu filho mais velho fazendo graduação em escola particular e pagava também. E eu só sei que eu arranjei um dinheiro emprestado e consegui ir a esse evento. Eu cheguei lá, eu fiquei encantada. Eu nunca vi tanto professor junto, eu nunca vi tanta gente falar de educação, eu nunca vi tanta coisa linda na minha vida. E o mais interessante, eu ouvi palestras daqueles professores que eu lia os textos, eu fiquei encantada. Gente, foi um dos eventos assim que eu fiquei alucinada. Olha, eu conheci Celso Vasconcelos. Eu conheci Celso Antunes nesse evento. Hamilton Werneck, eu fiquei apaixonada. Aquele homem, ele faz um show, é um espetáculo antes dele fazer a palestra dele. Alicia Fernandes, lá de Argentina, e outros. Principalmente, tinha uma videoconferência do Gartner, onde ele falava das inteligências múltiplas. Então, assim, tudo que eu estava estudando, lendo na minha graduação,
Eu estava vivenciando aquilo e praticamente estabelecendo um diálogo com os autores, com os pensadores. Gente, assim, não tinha como. Aquilo ali cresceu na minha cabeça. Por isso, gente, eu não posso perder isso nunca. Fora isso, antes, aqui mesmo, na minha cidade, aconteceu um seminário, assim, de um dia só, com grandes autores, né? Eu lembro de no ano 2000, da escola Batista, se eu não me engano, da escola Batista que eu fui, que eu achei assim, maravilhoso. Teve outro, tem uma escola aqui que fazia sempre os eventos que chamava Jornada. Gente, eu não perdia uma. Aí eu ficava observando o seguinte, todo ano eu investia nisso, eu guardava um mínimo, apesar de ter 3 filhos, apesar de ganhar um salário que só dava muito mal para pagar a faculdade, apesar de ter um marido assalariado, apesar de ter um filho estudando também, e os 3 filhos estudando, apesar de tudo isso, eu tinha prioridade, eu queria participar desses eventos. E a minha meta era participar de pelo menos um evento por ano em Belo Horizonte, porque nós não tínhamos na época, em 2003, 2002, 2000, 2001, a gente não tinha essa oportunidade que nós temos hoje de termos grandes pensadores, de termos pessoas que disponibilizam seu tempo para estar gravando um vídeo, para estar conversando com a gente, nos orientando. Na época a gente não tinha isso, ou a gente ia atrás deles, ou então a gente participava desses eventos. E tudo isso gera custos. Você imagina, sair daqui, me deslocar daqui para Belo Horizonte, né? Gera custo, estadia, mais uma série de coisas. Só que lá a gente contava com os amigos, ficava na casa de um, ficava na casa do outro, mas tem inscrição pagava de 6 vezes, graças a Deus, enfim. Mas eu não deixava de ir. Eu tenho todos os certificados. Até 2016 eu participei do último agora. Porém, eu achava interessante que muitas das professoras que estavam naqueles eventos, era assim, um evento para cerca de 5.000, 6.000 professores. Mas a maioria deles estavam ali patrocinados por uma prefeitura ou pelo estado, mas a maioria ali é pela prefeitura, porque na verdade, na época, a gente conversava com as pessoas que estavam ali, elas falavam, eu não tinha dinheiro para pagar para isso, não, tá? E poucas eram as pessoas que disponibilizavam dos seus próprios recursos para para participar do seminário. Infelizmente, ou felizmente, eu era uma dessas e algumas colegas aqui, inclusive a dona dessa escola que promovia as jornadas, e eu cheguei até a ir com ela. E o mais interessante, gente, a gente fica conhecendo cada coisa assim maravilhosa. Eu me lembro que na época nós conhecemos o caderno Ali Bombom, que é um caderno técnico para a gente desenvolver e trabalhar com as crianças no segundo período e no primeiro período na educação infantil. Ele tem um objetivo para ser trabalhado e não é para usar como colagem, para colar folha, não. É para você trabalhar com as crianças, a escrita das crianças, introduzir a escrita tanto com a letra de imprensa quanto com a letra cursiva, mas com técnica. E lá nós conhecemos o caderno Ali Bombom. Então, a primeira escola a trabalhar com o caderno Ali Bombom, a escola particular, foi a escola dessa minha colega que ia com a gente, que a gente fazia questão de estar nos eventos. Inclusive, os eventos eram eventos da Conexa Eventos. Eu tenho até hoje, eu tenho vários certificados. Tá? Esse, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse aqui, que é um dos primeiros que eu fui da Conexa. Esse aqui eu ainda fui em 2006, mas tem outros. Aqui, ó. Esse certificado aqui também de Belo Horizonte, em 2003 eu estive nesse aqui. Então, gente, você está com Miguel Arroio, entende? Você ouvir palestras, você ouvir eles falando, as pesquisas, a metodologia utilizada por eles. Alicia Fernandes, gente, essa mulher
falando, assim, da área psicopedagógica, do desenvolvimento da criança, desses aspectos psicológicos e psicopedagógicos. Gente, essa mulher é um encanto, não é? É Daniel Feldman. Então a gente tem a oportunidade de estar com esses autores, esses pensadores da educação. Não tem preço, gente, não tem preço. Então, e era interessante que eu não saía de lá sem 2, 3, 4 livros. Gente, eu trabalhava quase o ano inteiro para pagar esse tipo de coisa, além das minhas contas normais. Mas é o que eu falo, prioridade. Eu não comprava sapato, não comprava roupa, não comprava nada, porque eu não tinha condições. Mas um livro, participar desses eventos, pelo menos uma vez ao ano eu ia, participava desses eventos. Até que quando eu fui para a rede pública, eu não precisei de pagar. Por quê? Na rede pública a gente já tem os treinamentos, né? No caso aí, quando eu fui para a rede pública, porém, depois que vocês vão chegar um tempo a saber, quando eu estava já trabalhando na superintendência. Na época porque depois de muito tempo eu encerrei minha carreira, né, na superintendência em 2015. Então, gente, para trabalhar com as crianças no 3º ano, eu conheci aquele filme. Eu conheci esse livro do Ron Clark, A Arte de Educar Crianças. Esse livro, ele fala de 55 regras de um professor premiado para formar alunos nota 10 na sala de aula e na vida. E como eu conheci esse livro? Eu peguei aquele filme, O Triunfo, e fui assistir. Porque, na verdade, a gente, para trabalhar com essa diversidade que nós temos na sala de aula, a gente precisa pesquisar, a gente precisa buscar meios para que a gente não trabalhe em cima de achismo. E nem tampouco a gente queira fazer aquilo que o nosso professor, que o nosso colega está fazendo, apenas aquilo que ele está fazendo. Porque é importante que a gente trabalhe com os outros e veja a experiência dos outros. Mas a gente veja a experiência para que a gente tenha uma base. Mas a nossa base, ela tem que ser sólida. E a nossa base sólida, ela é sólida efetivamente a partir do momento que eu pesquiso, a partir do momento que eu tenha conhecimento de como eu vou lidar com determinadas situações. E uma coisa que eu acho muito interessante, que a Alicia Fernandes me ajudou muito, é entender como que funciona a cabecinha dessas crianças, não importa como elas sejam, qual a idade que ela tenha, mas eu estava trabalhando com crianças de 9, 10, 11, 12 anos, que são adolescentes também? São. Pré-adolescentes? São. Mas estavam ali para serem alfabetizadas. E a demanda delas cada uma tinha uma demanda. Eu tinha que articular isso. Mas eu não podia pegar a atividade da sala da minha colega e levar para essa sala, porque não ia funcionar. Mas o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pesquisar, trabalhar, buscar meios de desenvolver atividades que fossem atender às demandas daquela sala. Além de conquistar aqueles alunos. E para fazer isso, gente, eu não quero dizer com isso que eu sou a melhor e que eu fui a melhor professora. Não. Eu fiz o melhor que eu podia fazer e que eu sabia que eu precisava fazer, porque se meus professores me orientavam, você tem que buscar, você tem que ler, você tem que estudar, eu fui procurar fazer isso, porque os meus professores me orientavam. E a mesma coisa eu falo para você hoje, que está começando. Leia, pesquise, não fique nessa só de copiar o que o seu colega faz, porque o que o seu colega faz funciona talvez na sala dele, na sua sala pode ser que não funcione. Ou você, no fundo, você tem essa vocação de ser professor e transformar vidas, e se você simplesmente copia o que o outro faz,
o que vai acontecer com você? Vai soprar para você um vazio muito grande no seu coração. Portanto, não tenha receio de investir no seu conhecimento, na base que estrutura a sua forma de trabalhar, de atender as demandas da sua turma. Não tenha vergonha nem receio de pegar uma fração do seu salário e investir. Não é você fazer para o governo, não é você fazer para o seu patrão e nem para os outros. Você está investindo no seu conhecimento. Você está fazendo para você mesmo, porque você não está sendo professor apenas daqueles alunos que estão ali. Você está sendo professor e professora de uma comunidade, de uma cidade, de um município inteiro. Por hoje é só. Se você gostou dessa dica, coloca um joinha aí para tia Patinha e vá lá no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa o seu comentário. Se você tem alguma coisa que te angustia, o que você gostaria que eu falasse para você? O que você gostaria de ouvir? E vamos estabelecendo o nosso diálogo no dia a dia. Até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração.